Bom dia, meus amigos do programa 60 Minutos da Rádio Web Dunas. Bom dia, meu amigo R. Alves. Bom dia, meus amigos porto-manguense. Quem vos fala é Julisson Charles e hoje eu estou aqui numa participação especial nesse programa de muita audiência em Porto Mangue e região. Hoje eu estou aqui para falar com vocês acerca dos decretos, o decreto estadual e também os municipais. Como todos já sabemos, a governadora do estado, Fátima Bezerra, publicou um novo decreto acerca da pandemia, essa nova onda da pandemia, e esse decreto foi publicado no último dia 27 do mês passado, no Diário Oficial do Estado, e terá validade até dia 10 de março. Eu trouxe aqui alguns pontos importantes desse decreto. Já posso começar com o toque de recolher. Isso foi uma novidade no decreto, e esse toque de recolher diz respeito a proibição do fluxo de pessoas durante os horários de 22 horas da noite até 5 horas da manhã. Não é permitido o fluxo de pessoas nas vias públicas, nas calçadas, não é permitido as pessoas ficarem em restaurantes, em bares, enfim. Esse é o toque de recolher. Existem algumas exceções, como por exemplo, quem está saindo do trabalho, ele pode sim passar pelas ruas. Quem vai a uma farmácia, quem vai ao hospital. Então, alguns casos são permitidos, existem as exceções, mas via de regra, o toque de recolher é para que todos fiquem em casa durante os horários das 22 horas até as 5 horas da manhã. Outro ponto importante também do novo decreto da governadora Fátima Bezerra é a suspensão das aulas presenciais. Já estava definido que haveria as aulas presenciais e com esse novo decreto agora foi suspenso mais uma vez. Então as aulas continuam sendo online, aulas remotas. E outro ponto que aqui eu quero dar bastante ênfase e destaque é a suspensão das atividades religiosas. Mais uma vez a governadora Fátima Bezerra, ela trata bem a atividade religiosa. Primeiro, porque não reconhece, no decreto ela não reconhece a atividade religiosa como uma atividade essencial à sociedade. Então, para a governadora petista, religião, o segmento evangélico, o segmento católico e outras religiões não são essenciais para a sociedade. Ela não considera como uma atividade essencial e ela suspende as atividades religiosas. Vale lembrar que em outros decretos do ano passado, a governadora também agiu dessa mesma maneira. Ela sempre trata a religião com muito desdém, com muito menosprezo. Quem não se lembra daquele plano de retomada da economia do estado do Rio Grande do Norte, quando já estava se falando em reabertura da economia, o Rio Grande do Norte parou, assim como o Brasil parou também, houve o lockdown, fecharam as portas do comércio, e aí quando se foi baixando aquele pico da pandemia em 2020, a governadora lançou um plano de retomada da economia, e lá tinha a reabertura de bares, reabertura de boates, reabertura de academias, de shopping, de restaurante, e abrir tudo, artigo de esporte, tudo ia se abrir, mas ela não colocou dentro do seu plano a reabertura dos templos e das igrejas. Uma atitude que outros governadores colocou dentro de seus planos. Outros governadores estavam colocando a reabertura das igrejas, mas a governadora não colocou. Então houve aquela pressão do segmento religioso, principalmente católico e evangélico. As lideranças se mobilizaram, fizeram campanhas, bateram de frente. Aí a governadora voltou atrás e fez um plano para a reabertura das igrejas. Mas inicialmente ela não queria a reabertura das igrejas. Na verdade, ela nem tratou do assunto, nem falou que sim nem que não. Então ela trata com menosprezo os segmentos religiosos. Tanto é que quando teve a reunião com as lideranças religiosas para tratar sobre esse plano, deputados,
líderes das maiores igrejas evangélicas, também da igreja católica, participaram da reunião. Ela não participou, ela não foi. Por quê? Porque ela não considera a atividade religiosa como algo importante para a sociedade. E ela está tratando da mesma maneira. Ela não valoriza a religião, ela não está nem aí. É diferente, por exemplo, de outros estados. Se a gente pegar João Dória, nesse mesmo decreto agora também do toque de recolher, ele também não considerou a atividade religiosa como uma atividade essencial. E aí a turma da bancada religiosa, bancada evangélica, os católicos bateram de frente mesmo com o governador João Dória e ele volta atrás. E aí emitiu um decreto. Na verdade, esse decreto foi já publicado hoje, considerando a atividade religiosa como uma atividade essencial. Ele falhou no começo, reconheceu o seu erro, pediu desculpas e publicou um novo decreto. É diferente da governadora do estado do Rio Grande do Norte. Ela não está nem aí para atividade religiosa, ela não está nem aí para segmento evangélico, segmento católico, ela não considera essencial. E alguns prefeitos acompanharam a governadora, outros não. Por exemplo, Alisson Bezerra, da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, Mossoró, ele não acompanhou a governadora, não acompanhou no que diz respeito às atividades religiosas. Alisson considera a atividade religiosa como algo essencial, foi algo que ele colocou isso em sua campanha e está cumprindo agora. Ele considera a atividade religiosa como uma atividade essencial à sociedade, tanto é que ele não fechou as igrejas. Ele apenas reforçou que é necessário tomar as medidas necessárias, as recomendações de prevenção contra a proliferação do vírus. Mas ele permitiu que as igrejas continuem abertas. Então, em Mossoró, os templos estão com suas portas abertas para que os irmãos realizem seus cultos, para que os católicos realizem as suas missas. Então, ele valorizou a importância da igreja com as suas portas abertas nesse momento crucial de pandemia, que muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão angustiadas e às vezes tem na fé uma âncora para escapar dessas dificuldades e desse momento de crise. Então Alisson reconheceu. Segundo, Alisson não suspendeu as aulas presenciais. Então as aulas em Mossoró, na educação de Mossoró, continua as aulas híbridas. As aulas mistas, aulas remotas e também aulas presenciais. Ele deixou a critério de cada escola isso. Então ele permitiu que aconteçam as aulas presenciais. Então são algumas diferenças, são alguns detalhes que nós vamos vendo o perfil de cada gestor. Concernente ao decreto municipal em Porto do Mangue, o que aconteceu aí, R. Alves, em Porto do Mangue, foi apenas um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o município de Porto do Mangue fez um Ctrl+V, copiou, e depois um Ctrl+V, colou. Ele está seguindo à risca todo o decreto estadual. Inclusive, é o mesmo formato, é o mesmo texto. Por exemplo, quando se fala da atividade religiosa, tem lá loja maçônica. Em Porto do Mangue não tem loja maçônica. Mas aí a gente vê que foi apenas esses detalhes, mostram que foi só apenas colar e copiar. Então o prefeito de Porto do Mangue, Sael Melo, ele decidiu aderir ao mesmo decreto estadual. Tem-se o toque de recolher, 22 horas às 5 horas não pode fluxo de pessoas nas ruas de Porto do Mangue. O município também não reconhece a atividade religiosa como algo essencial à sociedade. Então, de acordo com o decreto, o que está no decreto é que as portas precisam estar fechadas, né? Agora sim, existem aquelas exceções. Pode-se fazer os momentos de orações, né? E pode também ter aquela visita, né, pastoral. Estou precisando de uma ajuda espiritual, de um aconselhamento, então eu posso ir até a igreja para receber esse tipo de trabalho. Mas, de acordo com o decreto municipal, as igrejas não podem realizar os seus cultos. Eu vou ler aqui o decreto, na verdade o artigo 4º, na íntegra, do decreto municipal de Porto do Mangue. Estão suspensas, a partir do dia 1º de março de 2021, as atividades coletivas. Então, toda atividade coletiva está
suspensa, de qualquer natureza. Aí ele coloca aqui, como cultos, missas e congêneres em igrejas e espaços religiosos, lojas maçônicas. Porto do Mãe não tem loja maçônica, né? Mas ele colocou aqui, lojas maçônicas e estabelecimentos similares. Então tá aqui, tá nítido aqui. Culto está suspenso, missa está suspensa e congêneres. Toda atividade em igreja está suspensa de acordo com o artigo 4º do Decreto Municipal de Porto do Mãe. No parágrafo 1º está dito assim: fica permitida a abertura dos estabelecimentos que tratam o CAPT exclusivamente, esse aqui que a gente leu, para oração e atendimentos individuais. Então a igreja pode abrir para aquele momento de oração ou para um atendimento individual. O cidadão está precisando de um aconselhamento, de uma oração, de uma palavra de fé, então ele vai lá até a igreja e o pastor pode trazer uma orientação, a liderança religiosa, o padre, enfim, isso é permitido. Então, eu estou analisando o que está no decreto, de acordo com o decreto estadual e com o decreto municipal de Porto do Mangue, as igrejas é para estarem com suas portas fechadas, abrir somente para oração e aconselhamento individual. Bom, isso a gente traz aqui a nossa análise sobre esses decretos, mas como é que está acontecendo na prática? Na prática mesmo, o que acontece? O que acontece é que os decretos são bonitinhos, às vezes são bem intencionados, há todo aquele discurso em prol da vida, preservar a vida, e isso é para preservar a vida, mas na prática, às vezes existem os desafios, porque de nada adianta ter um decreto se não tem como fazer valer esse decreto. Eu estou falando de fiscalização. Eu acho que o nosso maior problema no estado do Rio Grande do Norte e também em Porto do Mangue é fiscalização. Eu não estou dizendo que não há fiscalização, eu estou dizendo que isso precisa ser mais intensificado, porque você vê pessoas sem máscara no supermercado, você vê pessoas andando naquele período do toque de recolher, mas o que se tem em mão de ferramentas, seja ela humana, seja ela outros recursos, não consegue dar conta de fiscalizar a dimensão do problema. Não tem como, por exemplo, a polícia militar dá conta de fiscalizar tudo, não consegue abranger tudo. Então nós temos uma dificuldade na fiscalização, de fazer valer o decreto, de fazer realmente acontecer, e também uma iniciativa das próprias pessoas, de reconhecerem que o momento é difícil, que o momento é realmente caótico, que os leitos estão cheios, os leitos de UTI. Então também tem a questão da massa, do povo reconhecer que a situação realmente é grave e que é necessário seguir essas orientações do decreto. Então, R. Alves, essa é a nossa análise sobre o que está acontecendo nesse momento dos decretos estadual e municipal. E aí, eu, com relação ao futuro, algumas pessoas ficam perguntando, ou ficam afirmando, mas isso vai passar, é só até dia 10 de março, depois vai voltar tudo ao normal. Aí eu não quero ser pessimista, mas aí a gente se lembra que no ano passado, quando começou esse negócio da pandemia, começou também com um decreto de 15 dias, e depois foi mais 15, e depois mais 15, e depois 30, e aí passou o ano todinho. Nós pedimos a Deus, a graça do Senhor, a misericórdia de Deus, para que não dure o ano todinho, mas que isso se resolva logo, passe logo, que o Senhor venha se compadecer de nós, e que esse momento difícil passa. Mas enquanto ele não passa, nós temos que seguir as orientações, temos que seguir realmente à risca as recomendações que nos são propostas nos decretos. Concordo, como vocês já viram, concordo em parte em algumas coisas e outras discordo. Por exemplo, quando se desconsidera a atividade religiosa como uma atividade essencial à sociedade. E enfim, vamos esperar que tudo melhore, e eu sei que no final vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, R. Alves, obrigado ao programa 60 Minutos, obrigado a todos os porto-manguenses, que Deus continue nos abençoando.